Oi! Bem-vindos a mais um episódio de Vitor Inventando Coisa pra Cabeça. Eu sempre tive uma concepção de que eu não consigo ler vários livros ao mesmo tempo, de que eu vou confundir as histórias, confundir os nomes. Minha memória já não consegue reter um livro, quanto mais vários ao mesmo tempo. Se você também tem acompanhado meus vlogs, eu cheguei à conclusão de que pra acalmar um pouquinho essa minha ansiedade em relação aos livros, de querer acabar os livros logo, né, de ficar preso na história ali, as páginas não vai, ultimamente tenho sentido muito isso, assim, sabe? Os livros estão me deixando ansioso. Então, chegamos à conclusão de que seria interessante eu tentar ler mais de um livro ao mesmo tempo. E daí, eu vou documentar todo esse processo aqui também no vlog pra vocês. Comecei ontem à noite, então ainda tá, né, no início mesmo. Eu comecei 2 livros, mas eu estou pensando, talvez, em um terceiro. Quem sabe? Eu comecei a ler em e-book O Ilha do Medo. Sim, é o mesmo livro do filme, A Ilha do Medo, que eu não assisti, mas eu vi o trailer e achei super legal. Antigamente esse livro era conhecido como Paciente 67 e eu já estou... Ih, perdi o capítulo aqui. Eu estou no capítulo 7 e isso aqui eu acho que é exatamente 25% do livro. Falta 3 horas e 50 de e-book. Eu comecei o The Game of Lives de James Dashner, continuando meu projetinho de terminar séries. Esse aqui é o último volume da Doutrina Mortal, acho que esse é o nome da trilogia. Tá em inglês, porque eu comprei essa trilogia há muito tempo em inglês, porém ele tem aqui no Brasil, lançado pela plataforma 21, VR na verdade. O primeiro é The Eye of Minds e o segundo é The Rule of Thoughts. Eu li esses livros, se vocês acompanham meu canal há um bom tempo, sabe que faz anos que eu comecei isso daqui. Eu li pouco, esse aqui eu li tipo 23 páginas, eu estou no comecinho ainda. Esse aqui ele é um YA meio futurista assim, né, onde existe uma realidade virtual, os personagens eles entram tipo num que chama coffin, né? Não sei como ficou a tradução em português, mas deve ser tipo caixão. Eles entram nesse caixão e a mente deles é transportada pra uma realidade virtual e lá acontecem coisas. E aqui é o terceiro volume, eu não posso falar muito. Então é aquela coisa que eu curto demais, sabe? De sci-fi, tecnologias e jogos. Eu vi um resuminho, cacei nos confins da internet o resumo dos 2 primeiros livros, eu encontrei. Em 15 páginas eu já estou completamente sugado pra essa história, eu virei a kabuki. Tô na página 15, tô amando muito o livro. Aí o livro começa, tipo, na 13. Aí do Ilha do Medo, que eu li 25%, esse aqui eu já posso falar um pouquinho mais. Ele é um livro... Tem uma atmosfera bem sombria, assim, sabe? Os caras, eles estão indo pra uma ilha, onde tem essa construção, essa fortaleza, que é um hospital psiquiátrico. E os 2 personagens principais que estão indo pra essa ilha são 2 policiais. Eles estão indo investigar uma paciente que fugiu. Ninguém sabe como ela fugiu, porque tava todo mundo ali de olho, tava todo mundo presente no momento e ela simplesmente evaporou. E o que eu achei muito bom na escrita do autor é que ele cria uma atmosfera bem bacana, essa atmosfera sinistra, assim, sabe? Meio medinho, assim, de ler de madrugada, sabe? Não é um livro de terror, pelo menos até agora não está sendo, tá sendo um livro de investigação, mas ele tem esse climinha quase terror, os personagens são meio bizarros, assim. E daí, nesses primeiros 20%, eu não me conectei muito com a história. Eu estou tentando, eu juro que esse livro aqui, quem pediu pra eu ler, que tá há anos pedindo pra ler, é uma amiga minha chamada Mafer. O caso em si, ele é curioso, né, dessa menina que escapou e ela matou os filhos, uma coisa, é um hospital psiquiátrico, aliás, né, eu expliquei isso, mas é pra gente assassina, né, pra criminosos. E eu achei isso curioso, mas a condução, eu achei que tá sem emoção, por enquanto. Eu não tinha visto até então o trailer do filme e eu assisti ontem, quando eu cheguei nesses 20%, e o trailer é uma coisa muito louca, uns fantasmas aparecendo, umas coisas psicodélicas e uma prisão maligna e médicos sinistros, e até então não teve nada disso. Então eu estou animado pra chegar nessa parte aí, nessas partes que eu vi no trailer. Estou animado, estou indo, vamos ver no que dá. É o terceiro livro que eu queria começar, eu não tenho ele, não sei nem porque eu tô lendo pra estante. Eu tô em dúvida, eu não sei, porque eu queria terminar a trilogia do Half Bad, Half Wild e o último é Half... não lembro. Mas enfim, essa trilogia aí que a Intrínseca jamais terminou de publicar, eu ia comprar o terceiro em e-book e ler em inglês mesmo. Só que quanto mais eu penso, menos eu tenho vontade. Eu acho que eu superei já essa trilogia, eu acho que eu não tenho mais vontade de terminar ela. Aí eu não queria deixar, tipo, no último volume, sabe? Ai, por que eu faço isso também? Demorar... Eu li o segundo volume em 2016. Faz 4 anos que eu tô com essa série pendente. Misericórdia. Vamos ver se eu decido meu terceiro livro até
hoje à noite ou até amanhã. Vamos ver. Oi, é o dia seguinte. Hoje, eu nem falei que dia que era ontem, né? Ontem era quarta, hoje é quinta. Eu li mais um pouco de Ilha do Medo, eu estou em 33% nele. Eu li mais um pouco de The Game of Lives, também estou em 30 e pouquinhos por cento. Nesse aqui eu tô na página 105. E daí eu decidi qual vai ser o terceiro livro que eu vou ler. Acho que eu vou ler ele hoje pra tentar alcançar os 30% dos outros livros, que é O Algum Dia, do David Levitan. O terceiro, e esperamos que o último volume dessa... que agora virou festa, né? Virou trilogia do negócio todo dia lá, que é o menino que acorda todo dia num corpo diferente. Esse aqui, pelo que eu sei, ele vai tomar todo um rumo de... o Wei vai descobrir que existem outras pessoas como o ele. Eu tenho que terminar isso aqui pra arriscar mais uma série da lista, então já vamos tirar ele da frente. Eu tô vendo que tem uns pontos de vista muito doidos aqui, da Rhiannon, do X. Agora tem um personagem chamado X. Meu Deus do céu, é a Xuxa. Com esses dois, né, com o Ilha do Medo e com o Game of Lives, eu percebi que eu tô lendo um e a minha cabeça tá no outro. Daí eu pego pra ler o outro e minha cabeça fica pensando nesse aqui. Então ontem eu li majoritariamente o Game of Lives, que eu tava no comecinho, né? O Ilha do Medo eu já tava em 20 e poucos por cento. E o tempo todo eu ficava pensando, o que tá acontecendo com os caras lá no hospital psiquiátrico? O que vai rolar em seguida? E eu aproveitei bastante, eu estou curtindo, né, Game of Lives, só que minha cabeça tava no Ilha do Medo. Aí eu fui pegar o Ilha do Medo depois, eu li mais 5% dele. E enquanto eu tava lendo essa caralho, eu tava pensando nessa merda aqui. Ou seja, minha cabeça está dando bug. A conclusão que chegamos com esse projeto aqui é que, pra variar, eu me boto pressão de todos os lados. Isso já é algo que não é novidade pra mim, porque a minha psicóloga também falou isso. Ela falou, nossa, mas você se cobra, né? Eu falei, não é mesmo, né, menina? Hoje eu vou ler mais um pouco desse aqui, daí talvez eu pegue mais algum e, enfim, beleza? Ai, ai. Vamos lá. Eu comecei o Algum Dia, do David Levitan, e eu li, tipo, 54 páginas e não está rolando. Assim, eu gostei do comecinho dele. Tava, tipo, nossa, que legal voltar pra esse universo e ver o Wei passar por diversos corpos, né? Ih, acho que tá torta essa câmera, peraí. Pronto, melhorou? Não sei. E eu senti no início uma coisa, tipo, nossa, eu poderia ler ele passando por pessoas diferentes eternamente. Pode fazer um livrão dessa grossura, assim, só do Wei, falando sobre pessoas que eu ia achar legal. Mas daí descobri que não. Eu acho que esse livro, ele é um pouquinho de forçação de barra. Você começa a sentir isso a partir da parte que eu tô aqui, das 50 páginas. Tá virando quase que um suspense policial, porque agora, além do Wei, a gente tem o X, que é tipo o Wei do mal, sabe? Ele é outra pessoa que também acorda em corpos diferentes, só que ele quer acabar com a vida das pessoas. Então, assim, é o caminho mais clichê que o David Levitan poderia ter seguido, que é criar o Wei do mundo invertido. E também a Rhiannon começou a falar, já falei... E outra coisa também que tá muito incômodo é que o David Levitan, ele tem essa coisinha de colocar frases bonitas, né? Umas frases meio piegas, assim, no meio do texto dele, que quando você é mais adolescente, você vai encher de post-it. Só que aqui ele faz isso o tempo todo. A todo parágrafo ele tem uma frase refletindo sobre a vida, sabe? Parece que eu não tenho mais idade pra ficar refletindo sobre essas noinha adolescente, assim, sabe? Então eu, infelizmente, não vou continuar com essa leitura. Vou tentar talvez por mais algumas páginas pra ver se pega o ritmo aqui, mas eu acho que eu não vou nem ler esse livro, vou ignorar a existência dele. E daí a gente entra num outro ponto, que assim, estava lendo 2, estava tranquilo. A partir do momento que eu comecei uma terceira leitura, já começou a me incomodar um pouquinho em relação a esse experimento no total, e eu ver que eu tava começando a me distanciar das outras 2 histórias que eu tô lendo. Então eu comecei a esquecer alguns detalhinhos do Ilha do Medo, comecei a esquecer alguns detalhinhos do livro do James Dashner. Não necessariamente começou a se embolar as informações na minha cabeça, mas eu acho que eu fui me distanciando mais das outras histórias. Então eu cheguei à conclusão com isso em 3 dias de experimento já, que eu acho que o máximo que eu consigo intercalar são 2 livros. 3 pra mim já começa a ser um pouquinho demais. Então eu deixo isso aqui de lado e retornei agora cedo, agora é tipo 2 horas da tarde, agora de manhã eu li mais um pouquinho. Eu cheguei em 40% de Ilha do Medo e agora eu estou amando. E esse livro é muito sinistro.
Acho que essa palavra que eu vou repetir umas 500 vezes falando sobre ele, porque tem toda essa coisa de hospital psiquiátrico, né? Então ele começa a conversar com os pacientes desse hospital, rola umas coisas ali. E agora, nessa parte que eu cheguei, 40%, justamente no último capítulo que eu li, ele começou a largar informações que você vai conectando com o que você já tem e vai clareando um pouquinho pra onde essa história tá indo, qual que é o segredo ali por trás. E tá muito intrigante, eu quero muito saber. Eu acho que tá até me deixando com vontade de segurar isso aqui também pra ler todo de uma vez hoje à noite, depois que eu terminar todo o meu trabalho. A leitura tá muito envolvente, então tá sendo show. Olá! Hoje é segunda-feira, se passaram alguns dias desde que eu gravei por último, porque... preguiça. Eu vou concluir o projeto com vocês, vou compartilhar, que estão mandando mensagem aqui. Vou compartilhar tudo que eu achei dos livros. Eu tô meio cansado hoje, tá? Não liga não. Enfim, eu terminei o Ilha do Medo no sábado, eu não aguentei ficar alternando, eu fui e li ele todo de cara porque tava muito legal. E daí eu falei, vou terminar em sequência, né? Já pegar o Game of Lives e terminar também. Porém, eu acabei abandonando o Game of Lives. Eu vou, assim, falar um pouquinho sobre cada livro aí, fazer uma conclusão dos dois, e depois eu vou falar algumas coisas sobre esse projeto em específico. Vocês já viram, né? Já está óbvio que não rolou esse negócio comigo de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Tive problemas, mas enfim, eu já vou compartilhar. Vamos começar com Ilha do Medo. Deixa eu abrir ele aqui. Gente, esse livro aqui foi muito maravilhoso, muito sensacional. Eu dei 5 estrelas pra ele, é um dos melhores livros que eu li esse ano. Eu me surpreendo com isso, porque eu não achei que seria tudo isso quando eu comecei, né? Os primeiros 20% foram enroscados, mas depois, nossa, eu mergulhei nessa história. Eu já assisti o filme também. O filme é igualmente incrível. Eu não sabia, mas ele é dirigido pelo Scorsese, né? À medida que o livro foi passando, assim, eu fui ficando cada vez mais desesperado, foi dando uns cagacinhos real. Todo mundo ali nessa história começou a parecer mega suspeito. É uma história que você, em certo ponto ali, você não sabe mais o que é realidade, se isso tá acontecendo de verdade, ou tá na cabeça do protagonista. Então, você fica naquela coisa, sabe, querendo saber. A gente vai conhecendo um pouquinho mais esse protagonista, ele tem alguns remorsos, ele tem coisas que aconteceram no passado com a mulher dele, que trouxeram até um pezinho assim pra história, né? Umas coisas tensas ali. E eu não esperava esse tipo de construção com esse personagem, até porque eu acho que o foco dessa história acabou no final nem sendo tanto os personagens, porque não teve aquela grande construção, aqueles personagens mega tridimensionais, assim, sabe? Eu acho que o livro ele é mais focado no mistério e na ambientação e na atmosfera de suspense, na atmosfera sombria ali do hospital. Então me surpreendeu bastante essa construção dele. E assim, o livro ele é uma escada pra cima. Ele cresce muito, ele começa nesses 20% mais devagar, aí depois ele vai causando leves arrepiozinhos enquanto você tá lendo. Daí chega numa altura que você começa a sentir tipo um medo psicológico mesmo. E eu terminei esse livro, essa leitura, me sentindo meio mal, assim, meio ruim. Não porque o livro foi ruim, mas porque eu tava tão dentro desse mistério e eu tava tão me importando com o que ia rolar. E o que rolou é uma coisa super chocante, eu não esperava por esse final. E eu senti a mesma coisa quando eu li e assisti Garota Exemplar. Nossa, eu saí do cinema depois de ter assistido Garota Exemplar mal. Eu saí, sério, quase gorfando, porque foi uma história muito pesada. E aqui também. E aconteceu uma coisa muito bizarra durante a leitura desse livro, que eu acho que eu não consigo lembrar um outro livro que me fez sentir dessa forma. Eu comecei a sentir o coração palpitar, tipo, aumentar os batimentos cardíacos mesmo, sabe? Chegou uns momentos da história ali que eu tava tão tenso, tão tremendo assim com o que ia acontecer, que eu senti o meu coração disparar. E foi muito estranho isso. Eu adivinhei algumas coisas da história, mas não foram muitas. Eu acabei sendo bem surpreendido. Até o povo comentou no Twitter, né? Como será que é ler esse livro não sabendo o final? E se você já sabe, se você já viu o filme, a sua experiência é completamente outra, porque o final, ele vira essa história de ponta cabeça. Ele é um livro que te enlouquece junto, sério. A forma como ele aborda o psicológico, né? Inclusive, a conclusão, a gente vai descobrir algumas coisas aqui, trabalha em cima de uma área da psicologia que eu não sabia, uma forma de tratamento psicológico que eu não sabia que existia. Depois eu pesquisei na internet, algo super interessante. Eu não posso contar porque isso entrega a história. Quando a gente chega a essa revelação final, eu fiquei muito em negação. Eu fiquei muito, não pode ser isso, não é isso, não aceito isso. E esses capítulos finais, assim, tipo os 3 últimos capítulos, eles são até mais longos, né, do que o comum. Eu acho que foi muito perfeito isso pra você ir aceitando aos poucos. Então eu meio que passei em 3 capítulos por todos os estágios do luto. Comecei em negação
aceitação e terminei em aceitação. E achei genial, achei incrível. Eu tava muito, nossa, nada a ver. E quando eu menos percebi, eu já estava, nossa, tudo a ver. Daí eu abandonei o Game of Life, né? Eu cheguei até a página 100 e pouquinho, mais ou menos, uns 40% do livro. E, gente, eu acho que me deu já dessa história, me deu já de James Dashner. É algo que ficou no meu passado. Eu apreciei muito, eu gostei muito dos livros do James Dashner quando eu tava começando na leitura, né? Inclusive, se você é um novo leitor, se você tá se aventurando nos livros só agora, o James Dashner é um ótimo autor pra você. Só que pra mim ele não funciona mais. Eu acho que com o tempo que eu fui crescendo, assim, minha mente em relação aos livros foi mudando. Eu passei a não curtir mais tanto o estilo de escrita e as histórias que ele cria. E eu acho que, assim, os 3 últimos livros que eu li dele eu não curti. Então eu vou parar de tentar. E não é, tipo, odeio James Dashner, tá? É simplesmente porque eu já não faço mais parte do público-alvo dele. Eu tava curtindo de início o Game of Lives, principalmente porque as coisas que a gente vê lá no primeiro livro, elas finalmente começam a tomar proporções, né? E finalmente começam a... Agora vai! Né? Então, o terceiro livro tem que ir mesmo, né? Só que a condução da história eu achei meio boring, assim. Achei meio chata, achei meio devagar. Eu acho que a trama, ela desvia muito pra 1000 tangentes ali que não tem necessidade, sabe? Ele tá toda hora desviando pra alguma coisa que parece filler, parece que só tá enchendo linguiça ali no livro. Então eu acho que até toda essa história poderia ser resumida em uma duologia, talvez, não sei. Chegou num ponto da história, esse ponto que eu parei, né, de 100 e poucas páginas, que eu não quis mais saber o que aconteceu, eu perdi o interesse, eu caguei. Então vamos à conclusão do projeto, gente. Eu comecei lendo 2 livros, depois eu adicionei um terceiro, foi muito pra mim ler 3 livros ao mesmo tempo, tirei e continuei com 2, e eu descobri nessa reta final do projeto que 2 também pra mim é muito. Eu sou uma pessoa, eu já até expliquei isso em vídeo pra vocês, já compartilhei, que os meus interesses mudam muito rapidamente, né? Eu sou uma pessoa muito volátil, assim, em relação aos meus gostos, né? Podemos dizer. Descobri que eu preciso realmente continuar nesse formato de pegar um livro e ler ele inteiro. Se eu conseguir ler ele rápido, melhor ainda. Tem que aproveitar esse ímpeto em que eu estou animado com a história X. Se eu demorar muito pra terminar essa história, se eu ficar desviando muito dessa história, eu vou acabar perdendo a vontade nela, eu vou acabar perdendo o interesse. E eu vi isso acontecendo explicitamente pra mim durante essas 3 leituras. Não pretendo fazer isso de novo, não pretendo mais intercalar livros mais pra frente, só se for muito necessário, mas por enquanto eu vou seguir no meu formato de um livro de cada vez. Admiro muito vocês todos aí que leem 15 livros de uma vez, isso acontece, né? Estou ciente, mas pra mim não rola. O projeto foi um fracasso? Foi um fracasso, mas pelo menos descobrimos coisas legais aí nesse vlog, nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso o vídeo de hoje, beleza? Se você não me segue nas redes sociais ainda, todos os links estão aqui na descrição. Vão lá me seguir pra gente conversar. Eu compartilhei que eu estava fazendo esse projeto lá no Instagram, no Stories, há um tempinho antes. Então, quem tá vendo esse vídeo, as pessoas que me acompanham no Stories já estavam sabendo que esse vídeo ia rolar. Então, eu sempre compartilho coisas adiantado lá, então dá uma olhadinha. E muito obrigado também a todos os apoiadores lá do Catarse, que é uma plataforma que eu tenho onde você pode apoiar mensalmente o meu trabalho com um valor simbólico que você recebe recompensas de volta super bacanas. É uma forma de você investir no meu conteúdo, investir no meu canal e me ajudar a continuar existindo e melhorar sempre aqui pra vocês, trocar equipamento, enfim, 1000 coisas que somente ocorrem através do Catarse mesmo, beleza? Então se você tiver a fim de apoiar meu trabalho, o linkzinho do Catarse tá aqui embaixo. Mas você também pode se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, então clica no botãozinho vermelho, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!